Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Inflação, juros e crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, todos estes índices afetam empresários, consumidores e o dia a dia da população em geral, por mais que não os acompanhe de forma regular. A teoria macroeconômica é baseada no tripé: inflação, taxa de juros e crescimento econômico. No Brasil, há alguns anos tem sido adotado o regime de metas de inflação sob responsabilidade do Banco Central, que tem gestão independente desde o governo Temer. E a política de liberdade cambial, cuja taxa de câmbio é ditada pelo mercado, de acordo com a lei da oferta e procura da moeda americana, e com atuações esporádicas do Banco Central por meio de venda de reservas cambiais no mercado, nas chamadas operação swap. As divulgações nos últimos meses pelo IBGE das taxas de crescimento do PIB têm surpreendido analistas e economistas, com valores acima do previsto pelo mercado, apesar de estarmos com as taxas reais de juros entre as mais altas do mundo e principalmente com a taxa anual de inflação decrescente. Aparentemente, os modelos econômicos tradicionais não estão conseguindo captar as mudanças estruturais que vêm ocorrendo na economia e no mercado de trabalho, e que estão afetando positivamente o desempenho econômico, o mercado de trabalho e a inflação do país. Esta é uma ótima notícia, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. O Negócio na Pauta está só começando, continue conosco. Nos últimos meses, os indicadores econômicos apresentados pelo IBGE têm surpreendido os analistas. Inflação e desemprego em queda e taxa de crescimento econômico acima do esperado. Após o anúncio pelo IBGE do crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano, em 0,9%, as expectativas do mercado para o crescimento econômico em 2023 subiram para 12,89% anual. A taxa de desemprego caiu neste período de 8,8% para 8%, refletindo o aumento da atividade econômica. Contrariando os cânones teóricos, mesmo com o crescimento do PIB acima do esperado e desemprego em queda, a taxa de inflação continua em queda. As projeções de economistas para a inflação de 2023 caiu de 4,93% para 4,86% ao ano. E para a taxa de juros, chamada taxa Selic, arbitrada pelo Banco Central, as expectativas são de que até o final do ano ela esteja em 11,75% ao ano, mantendo sua trajetória atual de queda. Este desempenho positivo da economia brasileira tem surpreendido os analistas de mercado e parece sinalizar que os modelos econômicos de projeções e de indicadores da economia não estão conseguindo capturar as mudanças estruturais que ocorreram na economia e no mercado de trabalho nos últimos anos. O Banco Central tem praticado taxas de juros elevadas desde o término da pandemia da Covid-19, com base em um surto inflacionário detectado após um período de ações indutoras de atividade econômica pelo governo federal. Estas taxas, que colocam o Brasil no ranking das maiores taxas de juros reais do mundo, têm sido alvo de crítica de autoridades federais, mas o Banco Central tem sido inflexível e muito cauteloso no processo de redução dos juros, que se iniciou muito recentemente com a queda progressiva da taxa anual de inflação medida pelo IBGE. Então, para falar sobre juros, inflação, crescimento econômico, estamos recebendo aqui em estúdio profissionais com conhecimento sobre este assunto. O professor José Cursino Raposo, professor aposentado da UFMA, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, professor. Obrigado, prazer estar aqui. E o professor Alexandre Souza Brito, que é hoje professor da Universidade Federal do Maranhão, no curso de Economia. Boa noite, Alexandre. Obrigado, agradeço o convite. É muito bom dividir aqui o espaço com o professor Cursino. Eu faço questão de dizer que foi meu professor. Opa, não coisa diga boa. isso, não revela aqui. Pois bem, então vamos começar com um desafio aqui aos dois economistas presentes. Vocês acham que esta política monetária tem sido muito rigorosa ou ela está acertada? Professor Cursino. Bom, antes de entrar nisso, você trouxe, Arthur, Alex, sabe disso, né? 3 elementos que são assim o dia a dia do pensamento
e para muitos outros economistas da sua ação, né? O juro, a questão de inflação e mais o comportamento do PIB, né? Essas coisas são assim muito imbricadas, né? E são o cerne da macroeconomia. Bom, especificamente em relação a essa questão, eu diria o seguinte, Arthur, acho que a política monetária, ela é sempre determinada e não determinante. Em que sentido? Ela é mais ou menos agressiva, ela é mais ou menos contundente, ela traz os juros para patamares mais ou menos altos, de acordo com o processo de gestão da economia como um todo, especialmente a política fiscal. Então, nesse sentido, eu diria assim, olha, não sei se está sendo muito rigorosa a política, mas eu diria assim, que os graus de liberdade que a autoridade monetária vem tendo diante da situação macrofiscal do país não lhe dá muita alternativa a não ser o que foi sendo feito até agora. Vamos tentar colocar numa linguagem aqui mais fácil dos nossos telespectadores entender. Só quis dizer que a questão, digamos assim, dos gastos não muito controlados do governo federal estão impactando a política monetária. Sim. E a taxa de juros. É isso? Exatamente. Né? Então, o governo, para conter, né, diante da expansão dos gastos, né, e para ele se financiar, a questão é que a expansão do gasto público implica em financiamento se não houver receita suficiente. Né? Então, ele, para se financiar, sendo um devedor importante, os seus credores lhe exigem uma taxa de juros mais atraente para que eles possam lhe emprestar o dinheiro. Só, Alex, a sua linha de pensamento vai nessa direção? Eu divido. Aliás, é difícil encontrar economistas que são unânimes em alguma coisa. O professor Augusto sabe disso. Dois economistas juntos têm 3 opiniões diferentes. Mas eu começaria dizendo qual é o diagnóstico de quem interessa a taxa de juros. Então, por exemplo, em abril, quando houve a apresentação do arcabouço fiscal, então estava reunido na Comissão Econômica do Senado, setor produtivo e setor financeiro. Então tinha a CNI, tinha a Fiesp, tinha a Federação Brasileira dos Bancos, Confederação Nacional dos Transportes. Com exceção dos bancos, o diagnóstico era unânime. Ou seja, eles achavam que a taxa de juros estava elevadíssima, incompatível com a conjuntura que a gente está. E hoje, na macroeconomia, a gente sabe, a gente pode explorar isso depois, que um Banco Central independente não tem capacidade de controlar a inflação. A gente pode entrar depois em detalhes em relação a isso. E considerando a questão fiscal, o que recomenda o mais atual modelo macroeconômico fiscal, que a gente chama de teoria fiscal do nível de preços? Ela diz o seguinte, que a política econômica ela tem que garantir que a dívida não exploda. E quando tiver algum tipo de incompatibilidade entre o controle monetário, via taxa de juros, e o fiscal, ela recomenda explicitamente que você tem que abandonar o controle monetário em função do fiscal, porque há uma associação muito forte entre taxa de juros e dívida pública. Então, se você controla a inflação, você controla, na verdade, tenta controlar a inflação, aumentando os juros para evitar o aviltamento dos preços, você explode a dívida. Se você pegar os últimos 20 anos, a taxa de juros ela caminha com uma associação na ordem de 0,807 de associação com a dívida pública. Então, na medida em que o Banco Central tenta controlar uma inflação, ele está explodindo a dívida pública. Essa opinião, se a gente for tentar resumir aqui, apesar da fala do professor Cursino, de que 2 economistas sentam e saem 3 opiniões diferentes, há 2 linhas claras, né, dentro do pensamento econômico atual. Uma é monetarista, que é mais rígida, né,
e outro que chama desenvolvimentista, e essas estão sempre brigando em todos os lugares do mundo, e aqui não é diferente. Mas isso me chamou a atenção de uma coisa, né? Isso assim, se você gasta mais, eu sempre digo o seguinte, a economia de um país não pode ser diferente da tua economia doméstica. Você gasta o que você tem. Se você gasta mais do que você tem, você vai buscar emprestado. Se você não tem o poder de emitir a moeda. E parece que de algum tempo para cá, isso foi o movimento que houve no Brasil, né? Deixou de se emitir a moeda para se buscar dinheiro no mercado financeiro. E aí, comparando com o nosso vizinho argentino, parece que essa lição não foi aprendida, porque lá se continua a emitir a moeda. Como é que vocês veem essa comparação de uma coisa que o Brasil vivia há 30 anos atrás? Porque, bem ou mal, a gente fala hoje de taxa de juros de 5%, gente. A minha geração, e o mais atrás a geração do professor Cursino aqui, conviveu com taxa de 1000% ao ano. Quem vive hoje não tem nem noção do que é isso. O que vocês acham dessa história do Argentina e o Brasil? O que é que nós abandonamos que eles continuam a fazer, professor Cursino? Bom, eu acho que a trajetória econômica de um e outro país são bastante diferentes, né? Aí, inclusive, por conta da vida política, né, que a Argentina passou, que eu acho que foi bem mais tumultuada e bem mais prejudicial ao seu futuro do que no caso brasileiro. Então aí a condicionante política acaba condicionando, né, a gestão econômica, e na Argentina o populismo foi muito mais intenso, muito mais forte do que no Brasil, e as consequências disso aí foram muito mais danosas para a Argentina do que aconteceu no Brasil, uma vez que esse surto populista não se deu no país, né? Então, nesse sentido, a Argentina, eu acho que acabou não tendo claramente definido uma ou outra linha de política econômica. Talvez tenha feito um processo de experimentações muito frequente, no qual o plano chamado Plano Austral foi uma coisa que encantou durante um certo momento algumas pessoas, inclusive o Brasil. Uma parte na sua fala. Você não acha que a Argentina, a gente está falando da Argentina, mas porque é o nosso vizinho, mas tem outros países na mesma armadilha, quem dá a ilusão do almoço grátis? Sim, eu digo, por conta do populismo predominante. Nós aqui também já tivemos, né? Então, eu acho assim, isso no Brasil foi muito menor. O Brasil teve um arcabouço institucional que blindou melhor a condução da própria economia no país. Mas tem uma coisa que, após o intervalo, eu vou pedir para o professor Alex, que ainda é polêmico, principalmente para as linhas mais desenvolvimentista ou de esquerda, que é a chamada autonomia do Banco Central. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre inflação, os juros e o crescimento do produto interno bruto. Fique aí que já voltamos.